E eu gostaria de saber se o que o Eduardo falou para vocês teve sentido, se vocês precisaram de falar algo para ele ou não. Fez total sentido. Nós não precisamos sequer abrir a boca para falar para ele. Ele nos falou tudo, né? E assim, é de impressionar, de arrepiar como bate em cima. Maravilhoso. Como é que você está se sentindo agora? Assim, eu posso dizer que eu tô sentindo uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Que bom, que bom. Você chegou sentindo alguma dor física? Sim, eu também. E como é que tá agora? Faz dias que eu tô com dor no braço, nas costas. Uhum. Da hora que eu cheguei aqui, parece que eu senti um alívio. Já aliviou? Eu também, após uma cirurgia, já tem 1 ano, eu não me recuperei, fui em todos os médicos, ninguém me dava uma posição. E doía ao sentar, por incrível que pareça, cheguei aqui, eu tive só leve incômodo agora, assim, muito leve. Que bom, gente. Tenho certeza que eu vou ficar 100% novamente. Juntando esse momento de pandemia, a pandemia em si, né, que você já nos disse que tem tudo a ver com aquela data limite, seria aquela... Allan Kardec ele diz ali na Gênese que todo período de transformação ele é precedido por uma crise. E que depois uma era de progresso moral e intelectual sempre vem através dela. Então, pegando a pandemia, que é uma crise planetária, né? Esse momento de pandemia, o que é que Chico revelou a você sobre o futuro do Brasil pós-pandemia? Depois dessa crise, o que é que nos aguarda, né? Olha, especificamente do pós-pandemia, ele não disse, né? Mas a gente tem que unir a fala dele a respeito da data limite com aquela fala que ele deu em programa televisivo com a Hebe Camargo, que vocês todos recuperam aí no YouTube, em que ele prevê o seguinte: a questão a Hebe Camargo fala com ele sobre a Terceira Guerra Mundial, se ela viria, porque pairava sobre nós essa profecia de que viria uma Terceira Guerra Mundial. E o Chico concorda com ela, que estava sobre as nossas cabeças de fato, essa profecia, mas que isso tinha uma razão de ser, porque nos milênios anteriores nós vínhamos guerreando, matando uns aos outros, invadindo cidades, dilapidando patrimônios, fazendo saques, pirataria, matando mulheres, crianças, idosos, escravizando os vencidos. Então, que nós tínhamos débitos coletivos muito grandes, né? Ele cita a Guerra das Cruzadas, que, em nome do Cristo, invadiu o mundo muçulmano durante quase 5 séculos. Ele cita também a questão da Inquisição da Igreja Católica, que perseguia todos aqueles que não concordavam com os arbítrios de Roma, né, do papado. Ele cita a Guerra dos 100 anos, que durou 127 anos entre a Inglaterra e a França, e, por fim, ele chega no século XX com as guerras mundiais. Então, ele diz para Hebe Camargo, não resta dúvida que nós temos esse karma. O karma é nosso. Agora, se a gente não pode pedir a Jesus que nos livre desse karma, porque é a nossa dívida, nós podemos sim pedir a Jesus que o pagamento desse karma venha pelo mínimo de dores. Olha só, a sabedoria do Chico. E a misericórdia divina, né? E a misericórdia divina. E como nós vencemos o grande teste, graças a Deus, que o grande teste que o Chico não me revela é justamente o período de 50 anos que ele vai falar no programa Pinga Fogo, e que, para mim, ele revela que o início desse período se deu em 1969, portanto, terminou-se em julho de 2019. Nesse período de 50 anos, nós não podíamos entrar numa conflagração nuclear que acabaria por destruir 2/3 da vida planetária. Que isso era inaceitável. Que se isso ocorresse,
Nós levaríamos 900 anos só para reconstruir o que foi destruído. E isso não aconteceu. Graças a Deus, pela primeira vez, na era pós-Kardec, se nós pegarmos os 3 períodos de 50 anos depois da morte de Kardec, no primeiro período teve guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. No segundo período teve outra guerra mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, mas no terceiro período não. Nós conseguimos, a trancos e barrancos, nos suportar uns aos outros como nações, apesar das nossas diferenças. Porque, note bem, o Chico fala muito claro no programa Pinga Fogo, 50 anos atrás, ele não fala se nós nos amarmos uns aos outros, não. Ele fala se as nossas nações conseguirem se suportar umas às outras. Então, não é uma coisa impossível, não é? Não está pedindo muito, né, Geraldinho? Está pedindo muito. E trazendo essa realidade para o Brasil de hoje, nós sabemos que o Brasil, como todo mundo, viu, gente? Isso não é privilégio do Brasil, nem demérito do Brasil. Todas as nações do mundo vivem isso. Os Estados Unidos vivem isso, o Canadá vive isso, a França vive isso, a Itália vive isso, a Espanha vive isso. Todas as grandes nações vivem isso. As guerras ideológicas, né? E nós estamos em plena guerra ideológica no Brasil. Ou seja, se a gente conseguisse suportar uns aos outros, nós podemos ser diferentes. Nenhum de nós pode ter a presunção de achar que num mundo como o nosso nós vamos ter uniformidade de pensamento, uniformidade de sentimento, uniformidade de compreensão sobre a vida, sobre a política, sobre os movimentos sociais, sobre a economia, sobre a espiritualidade, sobre a religião, mesmo sobre a ciência, não é? Até os próprios cientistas divergem, quer dizer, nós não temos ainda, estamos muito longe dessa condição de uniformidade pacífica dos conhecimentos. Nós somos pessoas distintas, diferentes, temos opiniões distintas, sim, temos opiniões do campo político, ideológico, social, econômico. Por quê, gente? Porque nossas vivências são distintas. Nós temos, cada um de nós, uma experiência única, completamente diversa uns dos outros. E é claro que nós vamos basear as nossas escolhas, e nesse processo de escolha nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio, estamos exercitando a nossa tolerância, estamos exercitando a nossa paciência, não é assim? Para quê? Para que nós possamos cultivar o terreno do nosso coração para que floresça nele e dê frutos em nossas almas ao amor crístico, ao amor de uns pelos outros, sem exigências, né? Conforme Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse é um processo que está em andamento. E nós não podemos achar que todos devem pensar como nós, que todos devem concordar como nós, conosco, porque isso é utopia. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Nós temos que aprender a reconhecer que nós não temos todo o saber, que nós não temos todo o conhecimento, que nós não temos toda a verdade. Porque a verdade, ela, na realidade, é a união de vários pontos de vista. Porque eu, Geraldinho, tenho a minha verdade porque eu olho o mundo de acordo com o meu ponto de vista. Não é? Mas você aí, Everaldo, você vai olhar de acordo com o seu ponto de vista, sua experiência de vida,
os seus conhecimentos adquiridos, as suas vivências também, na família, no trabalho, na profissão, enfim. E a verdade é o quê? É justamente não a vista de um ponto, mas a soma de pontos de vista, de ângulos diferentes, fazendo com que possamos ver, em inglês a gente chama de the great picture, né? O grande retrato. E isso a gente só vai ter com a experiência e com a bênção do tempo. E é preciso a gente reconhecer isto, porque isso faz parte do nosso amadurecimento moral, o amadurecimento ético, o amadurecimento espiritual. Não basta ter só cultura, não basta ter só inteligência e também não basta ter só sentimento. A nossa evolução se dá por todos esses ângulos, por todas essas asas do conhecimento e do amor. E é por isso que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, conviver em sociedade. Significa que devemos respeitar a opinião alheia, a diferente da nossa opinião, né? Significa destruir os muros de separatividade. Nós não podemos entrar no discurso da separatividade, do eles contra nós ou de nós contra eles, porque isso não existe. Nós somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, não é? Embora algumas doutrinas materialistas tenham isso como projeto, não é? Separando-nos por cor de pele, separando-nos por idade, separando-nos por gênero de expressão sexual, separando-nos por cultura, por classe social. Nada disso importa. Nós todos somos irmãos. E o cristão, genuinamente cristão, que conhece a palavra de Jesus, sabe disso. Ele não pode cair nessa armadilha de querer separar o mundo por locais estanques de vitimização ou de pretensas lutas sociais que não levam a nada. A única construção é a construção da unidade na diversidade. Nós precisamos aprender a conviver em sociedade com os diferentes, com respeito mútuo. Respeito mútuo. Não é querer que o outro pense como eu penso, né? Eu me assusto, às vezes, com pessoas que entram nas minhas redes sociais pessoais para ditar para mim o que eu devo postar ou deixar de postar. Veja, isso é uma violência. Ninguém tem o direito de entrar na sua casa e ordenar como deve ser a sua decoração da sua casa, do seu lar. Não é assim? Cada um pode, naturalmente, ter a liberdade de decorar a sua casa a seu modo, escolher os quadros para pendurar na parede de acordo com o seu próprio gosto, mas no seu lar. No lar alheio, não. Né? Isso é falta de respeito. E hoje, infelizmente, as redes sociais, muita gente está faltando com respeito, porque acha que tem o direito de entrar na sua casa, que é o seu lar virtual, e ditar para você o que você deve ou não falar, ou deve ou não postar. Então, vamos aprender a respeitar o espaço público do outro. Isso também é democracia, isso também é cristianismo, isso também é respeito.